Eu vou ler aqui o versículo. Glória a Deus. Seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Dois versículos, provérbios aqui. Aleluia. O convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama de fora. Glória a Deus. No meio dos tumultos, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor clama às entradas das portas e da cidade, profere as suas palavras, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Dois versículos aqui, glória a Deus, falando sobre evangelizar, aleluia, seja onde for, aleluia, glória a Deus, seja aonde for, qualquer espaço que houver, aleluia. Pessoas que pelejam pela causa do Senhor, com a ajuda do Senhor, sai pelas ruas, aleluia, pelas encruzilhadas, aleluia, pelas veredas, glória a Deus, aldeias, glória a Deus. Onde houver espaço, quando o povo de Deus sai para anunciar o Evangelho. Está no microfone, avança para trás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para anunciar as boas novas de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Sempre foi assim, desde a antiguidade. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, depois do pecado do Éden, glória a Deus, depois que Deus, aleluia, levantou de novo, dando a vida para Adão e para Eva e para Adão, de lá para cá sempre houve pregadores que pregava ali sobre o sacrifício de, aleluia, cordeiro, ovelha, novilho, boi, aleluia, glória a Deus. Ali sendo a sombra da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Aleluia, louvado seja Deus. Já se passaram muitos séculos. Aleluia. Estamos aqui no século 21. Louvado seja Deus. Já se passaram muitos milênios. Muito milênio assim, glória a Deus. Próximo a 6 milênios, 6.000 anos. Glória a Deus, que o Evangelho, que a palavra de Deus é anunciada aos pecadores. Glória a Deus. E sempre teve as pessoas que aceitavam a pregação do Evangelho. Aleluia. E sempre teve pessoas, a maioria, que rejeitavam
a palavra de Deus, que rejeitavam a pregação do Evangelho. Aleluia, aleluia, que já anunciava em tipo ali a vinda do justo, do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ouvintes que passam aqui, aleluia, uma fagulha da palavra de Deus. Se alguém deixar uma fagulha da palavra de Deus entrar no seu coração, porque a palavra primeiro chega até a mente, é uma porta ali, a mente. E se alguém deixar a palavra de Deus, ainda que seja uma fagulha, da mente para o coração, aleluia, então é o começo. Porque Deus, a obra de Deus, ele não começa a 1000, ele começa com o mínimo. Aleluia, a obra de Deus começa com uma pequena fagulha, aleluia, que a pessoa nem sabe o que é, nem capta, não aparece em ultrassom, não aparece na tecnologia, só se Deus permitir aparecer, aleluia, Deus permitindo, então aparece o que Deus quer que apareça através da tecnologia, que os outros puderem ver como testemunho, aleluia, testemunhando, aleluia, verdade de Deus, para mostrar ao povo que existe um Deus vivo, o Deus que criou tudo que se vê, aleluia, e o que não se vê é com ele. Louvado seja Deus. Agora, ouvinte, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, aleluia, se você crê, de Gênesis a Apocalipse, aleluia, é a boca de Deus falando. Se a pessoa crê ali, recebe bênção de Deus através da Bíblia Sagrada, do que está escrito, aleluia, ela é válida, a Bíblia Sagrada, aleluia, glória a Deus, e as promessas, ouvintes, as promessas que estão na Bíblia Sagrada, aleluia, o homem não tem que duvidar. Se o homem crer somente, se o ser humano crer somente na Bíblia Sagrada, aleluia, ele vai ser bem-aventurado. O ser humano será bem-aventurado se alguém dele, se alguma pessoa crer na Bíblia como verdadeira, de Gênesis a Apocalipse, Antigo Testamento, Novo Testamento, aleluia, glória a Deus, porque Deus, se a pessoa crer na palavra de Deus, aleluia, em algum versículo, aleluia, que seja um versículo, se crer em qualquer versículo da Bíblia, aleluia, das promessas de Deus, se crer de coração, de alma, o Deus vivo, com certeza ele vivifica a palavra no teu coração, aleluia, aí sim, aí ele pode mover seus passos, ele pode dirigir os seus passos, aleluia, rumo à eternidade. Ele vai te mostrar as promessas, ouvinte. Ele vai te mostrar as profecias para nossos dias agora, aleluia. Ele vai te mostrar, aleluia, os ensinamentos de Jesus, glória a Deus. Ele vai te mostrar as promessas cumpridas, aleluia. Tem promessas que já foram cumpridas, ouvinte, aleluia, glória a Deus. Tem muitas promessas que já foram cumpridas, glória a Deus. Tem promessas que já teve cumprimento e já está na história, mas que também, aleluia, está na história e está presente agora.
nossos dias. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, ouvinte, que ouve a palavra de Deus. Aleluia. Se você crê em toda a Bíblia Sagrada, lá vai para você, ouvinte, ó. Lá vai para você uma promessa para hoje, que está em cumprimento. Aleluia. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. Aleluia. O Filho do Homem manifestado. Aleluia. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento. Aleluia. Desde o século 20. Aleluia, está em cumprimento. Aleluia. Glória a Deus. Aí fala o 20 da promessa de Deus para agora. Profeta Elias, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Deus promete a vida de um profeta para os últimos dias, os últimos tempos, mencionado como profeta Elias. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa, Deus promete a restauração através deste profeta Elias. Glória a Deus. A restauração, aleluia, da palavra. Aleluia. E tem outra coisa, ouvinte, a palavra já está restaurada. É só crer nas profecias, é só crer, aleluia, no que está escrito. Se você, ouvinte, der ouvido, aleluia, se você verificar a sua Bíblia, no livro de Malaquias 4, versículos 5 e 6, você vai ver que é uma promessa para os nossos dias de hoje. Aleluia. E você, ouvinte, vai até São Mateus, capítulo 17, versículo 11. O Senhor Jesus, ele confirma o profeta Elias de Malaquias 4, quando ele diz: em verdade, Elias virá primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Jesus prometeu, aleluia, dizendo isso aí para os discípulos, que Elias virá primeiro, falou para os discípulos. Aleluia. Então ele está falando aí desse profeta que foi citado de Malaquias 4. Sim, ouvinte. Glória a Deus. O tempo da restauração de tudo. Confirma aí Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Foi restaurado, sim. Glória a Deus. Só precisa o homem, o ser humano, lembrar que existe um Deus vivo que criou os céus, a terra e o mar e tudo que há. Criou o universo. Aleluia. Criou tudo. Criou o ser humano, os animais, aves, tudo que existe, tudo ouvinte, que tem vida. Aleluia. Tudo que tem vida foi o Deus vivo que criou. Aleluia. Glória a Deus. E esse Deus vivo continua hoje. Aleluia. Como foi nos dias antigos, antes dos dias de Noé, chamando o homem ao arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Naqueles dias foi a arca literal. Aleluia. Naquele dia foi a arca de madeira de gofer. Aleluia. Mas o povo rejeitou a salvação dos dias de Noé. Aleluia. Mas Jesus, ouvinte, é a arca da salvação hoje e agora. Aleluia. Ouvinte, se você deseja, aleluia, ter um contato com Deus vivo, é só lembrar que Ele existe, ouvinte. Aleluia. Louvado seja Deus. Faça uma conferência com esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Precisa lembrar. Glória a Deus. Faça uma conferência com esse Deus. Aleluia. Porque Ele está te dando oportunidade para
conhecer o Evangelho, conhecer as promessas bíblicas, conhecer, aleluia, conhecer a correção, aleluia, correção do batismo. Efésios, está escrito em Efésios 4, por exemplo, batismo. Um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, aleluia. Sim, ouvinte. Então, Deus é um, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a correção por Deus, ouvinte, está sendo feita agora, está sendo feita desde, aleluia, desde os tempos apostólicos, desde os dias apostólicos, quando Jesus ensinou os discípulos, aleluia, os apóstolos batizavam no nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Vários séculos depois, 3 séculos depois, ainda era no nome de Jesus Cristo o batismo das águas. Aí depois, ouvintes, que ouve a palavra de Deus, entrou a hora das trevas, aleluia, entrou o período das trevas, em que foi substituído o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, pelo batismo, repetindo os títulos, aleluia, a ordem, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. Isso aí, ouvinte, não está de acordo com a Escritura, não está de acordo com a palavra. Por quê? Aleluia, porque o Senhor Jesus fala em São Lucas 24:47, que a remissão dos pecados é em nome do Senhor, aleluia. E a ordem de Jesus em São Mateus, repetir, a ordem foi em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas o cumprimento da ordem começa com aquele que ganhou as chaves do céu, a chave para abrir a porta. E quem foi esse? Muitos falam que ele era o chaveiro, até tem uns que falavam em boi de chave, mas a chave foi a revelação. Pedro sabia de que, por exemplo, ali no dia de Pentecostes, após ele ser cheio do Espírito Santo, glória a Deus, vê o que aconteceu. Pedro tinha a chave da revelação, aí ele abriu aquela porta e ele pregou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ouvinte, a Bíblia diz que para alguém receber o perdão dos seus pecados, ele deve ser batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, para que ele possa ter os pecados perdoados, receber o dom do Espírito Santo, aleluia. É isso aí, ouvinte. Portanto, diz a Bíblia, aleluia, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações, como na provocação do deserto, como aquele povo rebelde resistindo a Moisés, aleluia. Ele estava não resistindo a Moisés só, mas resistindo a Deus, murmurando contra Deus, e muitos pereceram ali no deserto, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, ouvinte, devemos dar crédito, aleluia, à palavra de Deus, aleluia, sim, e guardar no coração, aleluia, cada palavra divina que Deus fala, escrito na Bíblia Sagrada, aleluia. E ouvinte, então o profeta Elias, de Malaquias 4, ele foi usado por Deus, pelo Cristo vivo, pelo Deus vivo, de uma maneira muito tremenda e especial. E
ele pregou muitas mensagens, ouvintes, mais de 1000 mensagens esclarecedoras, que é mensagens para o arrebatamento. Aleluia! Se você, ouvinte, se alguém, aleluia, tiver alguma semente no seu coração para morar com Jesus Cristo na eternidade, você crerá na verdade, aleluia, crerá na verdade e deixará a mentira para trás, ouvinte, aleluia, porque, ouvinte, a mentira tem a perna curta, aleluia, tem umas que logo é descoberta, mas tem outras que demoram mais, aleluia, essa mentira aí que foi falada aí, religiosa, aleluia, já demorou muitos e muitos séculos e ainda está enganando o povo aí, ó, glória a Deus, quase 2000 anos, aleluia, mais ou menos 1700 anos, 1700 e pouquinho de anos, enganando a população, enganando o povo, muita gente desta terra, aleluia, glória a Deus. Agora aquele, se alguém, aleluia, tem a marca de Deus, aleluia, por predestinação, essa pessoa, ela crerá na verdade, ela vai deixar a mentira para trás e vai crer que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Portanto, gente, seja batizado, aleluia, após arrepender dos seus pecados, profundamente com sinceridade, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter seus pecados perdoados por Deus e receba o dom do Espírito Santo. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.